Olá, boa noite. Este é o Conversas Cruzadas aqui na TV Com, canal 36 da NET e Via Max. Voltou a ser discutido no Congresso um projeto de lei que criminaliza o uso da violência física na educação doméstica. É a chamada Lei da Palmada, que ganhou até uma comissão especial na Câmara para debatê-la. A ideia é avaliar o texto junto à sociedade e levar a votação até o final deste ano. O sempre polêmico deputado federal Jair Bolsonaro diz que a medida vai gerar desconforto nos lares e impedir pais de educarem seus próprios filhos. O projeto prevê punição aos agressores e, em caso de reincidência, a expulsão do lar. O Estado pode intervir na educação dada dentro de casa? Este é o ponto de partida no Conversas Cruzadas aqui na TV Com, que já está no ar. E aproveitando que hoje é o Dia das Crianças, né? Portanto, um tema muito adequado para uma discussão a respeito deste assunto. E você, qual a sua opinião em casa? Participe do nosso debate no e-mail conversas@tvcom.com.br. O programa também está no Twitter, twitter.com/conversastvcom, está aí na sua tela. Você pode interagir também aqui conosco no portal de voz da TV Com, ligando no telefone 8401-0385. Aí você digita a opção 5 e deixa o seu recado. O importante é que você diga o seu nome, de onde é que você está falando e a sua pergunta ou opinião, por gentileza, de forma objetiva. O portal de voz da TV Com, o custo é de uma ligação para telefone celular, não precisa colocar o DDD 48 na frente. Conversas Cruzadas tem um oferecimento de Firenze Business Park, lotes comerciais, industriais e de serviços. Residencial Gustavo Kirchner, um empreendimento com padrão e qualidade AM Construções. Pemavel Veículos, todos os carros, carros para todos. Senge em defesa do profissional da engenharia sempre. E Queires, gente nossa, a loja da gente. Hoje nós estamos na companhia do advogado, ele que é professor de Direito Penal na Univale, professor Luiz César Silva Ferreira. Também está aqui conosco a presidente da Associação Brasileira de Psicopedagogia em Santa Catarina, Albertina de Matos Chiraim. O programa recebe também assistente social da Casa da Criança, Veronice Sutili. E ainda nós estamos na companhia da psicóloga Ana Cláudia de Souza. Muito obrigado pela atenção de todos hoje aqui conosco no Conversas Cruzadas na TV Com. Eu vou começar com a psicóloga. Uma palmadinha não dói? Diz a música, né? Foi muito polêmica também à época. Uhum. A música dizia um tapinha não dói, né? Não é uma palmadinha, né? E era com referência à mulher adulta e tal, né? Um tapinha não dói. As mulheres, com toda a coerência, berraram alto e a música foi muito criticada, né? A pergunta que eu lhe faço é a seguinte: uma palmadinha, ela tem que tipo de impacto na formação da criança? Uma palmadinha eventual, né? Lá uma vez ou outra vai ter uma grande repercussão? Não. O problema é a palmadinha sistemática, né? Todo dia uma palmadinha, todo dia um beliscão, todo dia uma chamada de atenção. Isso traz sérias consequências, né? Faz uma criança ficar robotizada, faz uma criança virar um robozinho, faz ela não conseguir funcionar se não for esperando a ordem de comando, faz ela ficar insegura, traz uma série de consequências psicológicas para o desenvolvimento da personalidade. Uhum. E eu acho que isso que é o importante, assim, a lei está chamando a atenção, um projeto de lei, para um sistema de educação, não para uma palmadinha, né, eventual, né, para um modo de educar sob a prepotência, usando a agressão ou usando esse tipo de instrumento como constante. Esse que é o problema. Uhum. Agora até fiquei surpreso, né, com a declaração da senhora. Eu pensei que a senhora seria totalmente contrária a qualquer tipo de palmadinha. Quer dizer, então, que uma palmadinha, mesmo que eventual, ela é tolerável? É assim, ó, tem que tentar pensar o seguinte: a gente tem um modo de educar que é o adequado, né? Um modo de educar que constrói uma personalidade adequadamente, né? Que faz a criança ficar um adolescente seguro, com limites por dentro, como a gente chama, com segurança de ser
E esse modo de educar não é com a palmadinha constante, sistemática. Lá uma vez ou outra, se o pai está, né, numa situação, perde a cabeça, né, fica impaciente e dá uma palmadinha, isso vai trazer sequelas? Não. Agora, o problema, e é isso que é a questão aí que é bem importante de discutir, a gente avança sim com esse projeto de lei, é o sistema educacional. Como é que a gente vai criar os nossos filhos? Com prepotência, com autoritarismo, usando a autoridade somente, ou vamos educar os nossos filhos com limites por dentro, fazendo um sujeito, uma pessoa que tenha condições de segurança emocional aí, né? Que só se aprende limites por dentro compartilhando na ação, não obedecendo. Né? Qual é a opinião da senhora? A senhora acha também que uma palmadinha eventual não provoca um mal maior? Olha, boa noite. Boa noite. Muitos pais me perguntam, e agora, se eu não posso educar meu filho, né? Como é que vamos fazer? E me parece que essa questão de não poder dar palmada justifica a omissão dos pais não poder educar, né? Então, eu sempre costumo dizer que nós temos no nosso alfabeto a letra de A a Z, né? E a palmada seria o plano Z, não seria o plano A, nem o B, nem o C. Então, para que eu chegue a dar uma palmada na criança, eu tenho que também ter perdido o limite ou não ter tido tempo de escuta. E eu vejo que o que as crianças querem de um adulto é muito pouco. É muito pouco do que os pais podem pensar. 1 segundo de escuta, 5 minutos de atenção. E eu digo isso enquanto profissional que escuta eles ali, enquanto alunos, enquanto filhos, que a gente observa que eu tenho a impressão que o adulto está corrompendo as crianças de hoje, né? Dando com a necessidade urgente de que os resultados da educação sejam imediatos. E me parece que a gente já quer que eles já nasçam prontos. Então, isso não faz com que a gente perca a paciência com muita facilidade. Então, quando alguém precisou dar uma palmada, é porque já perdeu a autoridade faz muito tempo. Né? Então, se eu for dar uma palmada, um adulto for dar uma palmada de uma criança, ele vai dar não com a inocência de uma criança, mas às vezes com a preocupação, com o descontrole de um adulto. Está aí onde entram os excessos. Né? Então, eu particularmente não posso ser contra nem a favor, mas é o plano Z. Se nós pensarmos bem, que poderia ser o último Z, na letra D, C, B, nós já estaríamos resolvendo a situação. Eu estou duplamente surpreso, então, aqui. Eu não estou querendo fazer juízo de valor. Eu imaginava aqui que nós teríamos uma visão na mesa totalmente contrária a qualquer tipo de violência doméstica, ou um puxão de orelha, um tapinha. Não estou falando de um espancamento, né? Por favor, vamos deixar isso bem claro. Não estou falando de um espancamento, estou falando de um puxão de orelha, de um tapinho, um beliscãozinho leve, enfim. Eu pensava que nesta mesa nós teríamos uma visão totalmente, integralmente contrária a esse tipo de medida, mesmo que eventual. E não é o que a gente está vendo. Que bom, isso é bom para estimular o nosso debate aqui. Professor, o Estado pode intervir na educação que é dada aos filhos dentro de casa? Boa noite. Boa noite, Renato. O contexto de educação, ele é muito amplo. Tá? Eu acho que a educação dentro de casa, ela é uma obrigação constitucional. O artigo 227 da Constituição da República Federativa do Brasil, ele é bem claro, né? Mas a educação, o praxis, o dia a dia, a prática, não. Eu acho que o Estado nem tem condições de intervir. Agora, nas medidas corretivas, quando existe qualquer tipo de violência, isso fere preceito, né, infraconstitucional, no caso o Código Penal. O Código Penal amparado em o artigo 136, que é os maus-tratos, ele é bem claro que ele coíbe qualquer tipo de violência à pessoa que tem a sua guarda, vigilância ou autoridade. Nem que sejam para disciplina e motivos correcionais. E também temos o tipo penal do artigo 129, que é a lesão corporal. Tá? Então, a partir do momento que essa educação ela extrapola, causando sequela tanto física como psicológica numa criança ou num adolescente,
com certeza o Estado tem a obrigação de intervir, porque são ações públicas incondicionadas em que é obrigatória a atuação do Estado sem qualquer propositura por parte de um cidadão. Bom, até quero entender, daqui a pouco o senhor pode explicar para a gente, o senhor que é um estudioso deste assunto, esse projeto que é a chamada Lei da Palmada, por exemplo, proíbe o castigo de isolamento temporário, por exemplo. Eu não estou falando sem agressão física, talvez uma agressão psicológica, de repente deixar de castigo, o castigo. Sim. Sabe deixar de castigo? Deixa cinco minutos para refletir sobre a situação. Será que até isso está proibido? Daqui a pouco a gente vai discutir isso, né? A senhora está surpresa com o que ouviu até agora ou não? Boa noite. Boa noite. Na verdade, esse tema é um tema que precisa, na minha avaliação, muita discussão, né? E também a gente levar em consideração que o Brasil tem uma lei própria para garantir proteção da criança e adolescente, que essa lei, todos aqui sabemos que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, e que é uma lei bem completa e que até hoje ela é um modelo no mundo de uma lei no sistema de garantias de direito. E nesta lei, ao meu ver, está previsto, né? Ela está previsto o direito ao respeito, e que esse direito ao respeito, inclusive no artigo 17, ele é explicado qual é o direito que a criança e adolescente tem ao respeito, né? E que, na verdade, é a inviolabilidade da integridade física, não só a física, a psíquica e a moral da criança e do adolescente. Então, está previsto aqui. Assim como também está previsto para os pais, né, as medidas pertinentes, que tem como advertência, encaminhamento em programas oficiais do governo, encaminhamento a psicólogos, tudo isso. Então, é uma lei que, no meu ponto de vista, está previsto dentro da legislação ligada à infância. Então, não traria nenhum tipo de mudança? O que eu digo assim, que o que está sendo feito é uma lei especial para uma palmada. Isso, né, que eu estou vendo. Existe já o Estatuto. E quem conhece o sistema sabe que, de fato, temos uma das melhores leis do mundo como lei. Entretanto, como a aplicabilidade, a gente sabe que esta lei não está plenamente aplicada. Pelo contrário, muito pelo contrário. Se começarmos a refletir sobre isso, né? Muito bem. Nós vamos para o nosso primeiro intervalo. Eu já tenho aqui algumas manifestações que chegam pelo Twitter, que chegam aqui por e-mail. Quero saber do professor se deixar de castigo passa a ser crime. Daqui a pouco, depois do intervalo, deixar o filho de castigo por 5 minutos passa a ser crime, segundo a lei da palmadinha. Então a gente vai para o intervalo e volta em instantes. Até já. Este é o Conversas Cruzadas aqui na TV Com. A gente está discutindo hoje Pessoal, já estamos de volta aqui. A gente está discutindo hoje o polêmico projeto que está em debate no Congresso Nacional, que é a chamada Lei da Palmadinha. A história de que o pai, a mãe, ele passa a ser criminalizado se agredir o seu filho. Agora, isso já não está na lei maior da Constituição, mas especialmente no Estatuto da Criança e do Adolescente. É isso que a gente está discutindo também. Só que cria todo esse alvoroço, porque criou a marca, enfim, o marketing da lei em função da lei da palmada, não pode mais dar uma palmada no filho e tal. É isso que a gente está discutindo. Agora, professor, deixar o filho de castigo em casa, aquele castigo 5 minutos no banheiro, no quartinho fechado, enfim, não poder brincar, não poder ligar a televisão, enfim, isso aí passa a ser crime também? Não, né? Não existe o dolo específico de constranger, haver qualquer tipo de constrangimento ilegal, e também não caracteriza o cárcere privado, né? Porque é um pouco tempo. Agora, óbvio que o pai que deixa a criança por um determinado período sem alimentação, sem água, no escuro, né? ou no tempo, né? Com intempéries, aí caracteriza o sequestro de cárcere privado.
E o que eu acho, né, aproveitando essa pergunta do castigo e aquela que a gente conversou antes, né, aquela questão que a gente colocou antes, o importante, assim, que eu acho que traz a discussão, a questão aí do projeto de lei, é o castigo. Uma criança que, de vez em quando, né, ela, sei lá, uma vez a 15 dias, o pai diz, filho, né, por aí não é legal, vai lá, fica um pouquinho ali na frente da televisão e não fala comigo agora. Isso, eventualmente, vai trazer um prejuízo emocional? Não. Agora, aquela criança cujo sistema educacional todo dia ela está de castigo, todo dia ela fica de frente para a televisão sem poder sair. Não precisa ser agressão física, né? Um castigo só de ficar vendo o desenho animado sem poder sair dali com um olhar fixo é um castigo. A pessoa está submetida a uma situação de pressão e isso constantemente estabelecido vai gerando uma criança o quê? Uma criança que está o tempo todo, né, se vigiando, está o tempo todo se cuidando, está o tempo todo esperando ser chamada a atenção e isso traz consequências emocionais sérias. Então, eu acho que o importante aí, se a lei redunda, né, ou não, mas o mais importante é que ela traz à tona a educação, como é que a gente vai educar, qual é a relação que deve ser estabelecida entre um adulto e uma criança. Isso é bastante fundamental. Agora, claro, eu inclusive concordo com tudo o que você está expondo. Entretanto, isso está sendo feito numa forma de lei e não em forma de uma ação educativa para a população, né? Que isso entre em televisão maciçamente ou em acompanhamento àquelas famílias que a assistência social faz nos seus CRAS ou atendimento à família. Então, não é um processo educativo, eu vejo assim, é uma lei. É uma lei mentirosa, aí, tá, né? É uma lei. E é uma lei que, assim, o que acontece? Eu sou assistente social, né? E a gente lida com as famílias e a gente sabe com a realidade que acontece, que o governo faz uma lei, entretanto, essa lei, ela tem o procedimento do que se fazer com essa família. Quer dizer, é detectado o que se faz com essa família. Então, e é responsabilidade do governo, então, que seja feito esse tratamento. E aí eu te digo assim, existe o Estatuto da Criança e Adolescente, que a gente sabe de violações de direito da criança e adolescente, mas violações, assim, dos direitos realmente essenciais, né? Que aí não é o tapa, é agressão física fortíssima, é abuso, sabe? Abuso sexual. E o governo hoje ainda não está dando conta. Existem no Brasil listas de espera. O governo não, quando encaminha para o atendimento familiar, existe uma fila, porque não existem profissionais suficientes para atender, porque a demanda é tão grande. Veronice, aí a gente procura, pelo menos aqui nesse espaço, defender a seguinte tese, talvez um discurso não muito fácil, que o discurso fácil é o seguinte, é que tem que prender, tem que matar, tem que botar na cadeia, tem que reduzir a idade penal, isso que a sociedade em geral quer ouvir e defende com argumento. A gente não defende esse argumento aqui, não, a gente não defende. É muito mais fácil fazer esse discurso, que é o discurso que a grande maioria assimila e aceita, né? Aí a contrapartida é justamente o seguinte, né? A gente discute as vulnerabilidades do ECA. Agora, aquilo que está como direito fundamental da criança e do adolescente e que não é respeitado, isso não se pressiona, né? Só se cobra o outro lado, né? Mas, Renato, em cima disso, né? Primeiro, como a doutora falou, é redundante. Já existe preceito, já, como falou a colega ao lado, já tem o ECA, já tem o Código Penal, chover no molhado. Agora, é um projeto de lei que poderá ter emendas e mudança. Outra coisa que tem que ficar bem claro, não pode haver mudança para pior. Não pode permitir qualquer tipo de violência na educação de criança e adolescente. Por quê? Porque é uma cláusula pétrea da Constituição, e somente através do procedimento ordinário constitucional, ou seja, uma nova constituinte, para mudar. Né? Claro. Então eu fico bem calmo com relação a isso, né? Que não tem como querer majorar, né? Punir de maneira uma criança, porque isso é totalmente inconstitucional. Pois é, agora eu gostaria da opinião da senhora no seguinte aspecto. É muito comum nós ouvirmos, principalmente de quem estudou numa outra época, de que, não, mas no meu tempo o professor tinha autoridade. Ah, no meu tempo, se fazia algo de errado, ia para a última
para a última carteira, né? Ia para o canto da sala. E hoje o adulto não pode mais Pois fazer isso, se ajoelhava né? no milho, até isso eu escutava, né? Se ajoelhava no milho, a mão à palmatória, enfim, o professor não tem mais autoridade, está assim do jeito que está, por causa dessa liberdade toda que há. Qual é o contraponto da senhora? A impressão que dá é que se uma lei não for bem interpretada, principalmente essa que envolve a educação, né, e a educação de futuros adultos, dá a impressão que a gente está criando a legião dos acovardados e dos valentões, né? Então, a gente parece que as crianças ficaram os valentões e os adultos viraram os acovardados, não sabendo até onde é possível fazer, né? Eu entendo que, paralelo a essa lei, ou qualquer lei que venha falar do que se pode ou não em relação à criança, que é tão óbvio, não precisaria de lei para dizer que não se pode espancar, não pode se denegrir a imagem de alguém, que tem que respeitar, tem que ter tolerância, seria hoje repensar na reestruturação familiar. Né? O que um adulto, o que é uma educação consistente? O que é um adulto responsável? O que é uma paternidade com responsabilidade? Se existem crianças abandonadas ou existem crianças negligenciadas. Antes do abandono, houve a negligência. Então, o que nós podemos fazer, paralelo a essa lei, para reestruturar essa condição social, que é uma questão social, e essas crianças tornam-se um problema social, e eu, enquanto alguém que tem um tempo, pelo menos 1 hora para cada criança de escuta, eu retorno a dizer, é muito pouco que eles querem da gente. Eles não querem problema de adulto, eles têm probleminhas pequenos e para eles ficam grandes porque eles não têm mais tempo de ter os problemas deles. Eles têm a falta de dinheiro do pai, a falta de respeito entre o casal, a falta de respeito entre os vizinhos. Então, o adulto está corrompendo a infância. Né? Então, quando se diz, no meu tempo não tinha isso, talvez naquela época os adultos não corrompessem tanto as crianças. Mas também é importante ver assim, né, quando a gente fala de no meu tempo, né, junto com a lei da palmada, a polêmica traz junto isso. Né? No meu tempo havia palmatória, havia surra e eu fiquei bem, eu estou aqui junto com essa pessoa que pode ter ficado educada e pode ter ficado bem, né, tendo levado uma palmada, uma surra até, né, ou surras. Tem também todos aqueles que saíram jogando o carro em cima das pessoas, saíram tocando fogo em gente, saíram matando os próprios pais. Né? A reprodução da violência, né? Que é clássica, os filhos de pais autoritários, alguns são extremamente educados e se deram bem. Agora, infelizmente, também o grande percentual de filhos de pais autoritários que saíram cometendo, inclusive, assassinato contra os próprios pais, também existe. Como também existe de pais não autoritários. Então, tem que entender o seguinte... Tem um elemento aí, quando a gente vê, né, que apesar, talvez, de uma surra, a pessoa saiu bem-sucedida, ou de surras sistemáticas, tem que ver, é que não houve só isso. Se houvesse só isso, a pessoa não estava bem-sucedida. Agora, entretanto, a surra está contemplada no ECA, a integridade física. Uhum. E o importante, assim, a questão da legislação aí, eu até entendo o teu lado, porque tu trabalha com a aplicabilidade disso, né, e é importante, então, o que estás colocando. Agora, o importante, assim... Essa legislação está trazendo o quê? Está trazendo à tona esse debate, está fazendo os pais questionarem o que a gente vai fazer, já que a gente não pode bater. Pensa, vamos ver, né? A colega que estava colocando, tem o alfabeto inteiro e é isso mesmo, quer dizer. A criança está pedindo o quê? Para brincar, né? Está pedindo para ir lá, né? Empurrar a bicicleta, está pedindo para andar de jipe na grama, não pode na grama, então vamos andar aqui na rua. Como é que acontece? Como é que tu conduz a criança? Anda com ela, né? Gasta um tempo, te envolve a criança, que tem 1000 maneiras de fazer ela obedecer, que não seja, né, com uma surra, ou com tapa, ou com beliscão, ou até com castigo. Pois é, agora é muito mais fácil não educar do que educar. Exatamente. Né? Vamos fazer o seguinte, daqui a pouco, depois do intervalo, nesse processo, qual é o papel da escola? A gente vai para o intervalo e volta em instantes. Até já.